Hoje, algo poderoso começa a acontecer na sua vida. Prepare o seu coração, porque você vai descobrir a força inacreditável do Salmo 3. Um salmo poderoso, capaz de afastar inimigos, dissipar inveja, cortar fofocas, anular bruxarias, desfazer bloqueios, quebrar amarras e expulsar toda obra de maldade lançada contra você. Tenho certeza de que, até o final desta oração, você conseguirá o que tanto busca. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível. Deixe agora nos comentários a seguinte frase: Senhor, afaste todo tipo de mal imediatamente. Iniciemos a oração. Senhor, muitos são os meus adversários. São muitos os que se levantam com palavras vestidas de cortesia, mas carregadas de veneno. São inúmeros os que desejam minha ruína, observando minha vida à distância, esperando que eu tropece. Com olhos pesados de inveja, com pensamentos camuflados por sorrisos forçados, esperam meu cansaço, meu desânimo, minha derrota. Cercam-me não apenas com ações humanas, mas com energias carregadas de peso espiritual, tentando minar minha paz interior. Há quem invente motivos para me ver enfraquecido, há quem se reúna secretamente para alimentar fofocas, há quem levante suposições para provocar quedas emocionais. Porém, mesmo conhecendo tais intenções, elevo meus olhos ao Senhor e clamo: envia teus anjos agora mesmo e cria um muro espiritual ao meu redor. Que toda porta aberta para o mal se feche, que toda fofoca se desfaça, que toda seta invisível se quebre antes de tocar meu espírito. Muitos dizem: Deus não irá salvá-lo. Muitos comentam nas sombras, duvidando da minha fé, questionando o meu propósito e crendo que caminharei solitário. Mas eu sei que, enquanto o homem observa um cenário superficial, tu enxergas profundidades. Sei que tua palavra não falha, que tua mão não recua, que tua fidelidade não se dissipa. Mesmo quando parece escuro, tu iluminas. Mesmo quando penso que parei, tu me moves. Mesmo quando outros acreditam que já perdi, tu projetas o início de algo novo. Tu és o escudo que me protege. Tu és minha glória. Tu és aquele que ergue minha cabeça quando me vejo curvado pela angústia. És tu que me sustenta quando minhas forças humanas cessam. Senhor, quando clamo, sei que me ouves. Do teu santo monte, tu inclinas os teus ouvidos. Não ignoras meu choro, não desprezas minhas palavras, não descartas minhas lágrimas silenciosas. Mesmo se os adversários se multiplicarem, se os levantes parecerem maiores, se o cerco dos invejosos crescer, sei que nada pode me arrancar da tua proteção. O teu amor não negocia minha segurança. Tua presença não abandona meus passos. O homem pode tentar me empurrar para dentro de um labirinto emocional, mas tu abres portas onde ninguém viu saída. Pai, renuncio agora, em voz profética, toda palavra de derrota lançada por aqueles que se alegrariam em ver minha queda. Renuncio todo espírito de confusão que tenta ocupar meu coração. Renuncio toda opressão invisível. Declaro que toda energia contrária cai por terra agora, pelo poder do Espírito Santo. Onde lançaram maldição, que venha bênção. Onde desejaram queda, que venha ascensão. Onde desejaram vergonha, que venha honra. Eu me revisto da tua luz, me cubro com tua proteção e me posiciono como aquele que não será atingido. Nenhum feitiço permanecerá. Nenhuma obra oculta prevalecerá. Nenhum ataque espiritual encontrará acesso. E agora, agradeço, porque tu és Deus tão próximo que responde antes da conclusão do pensamento. És presença que se manifesta quando o coração está cansado. És defesa que se forma antes mesmo do ataque chegar. E por isso sigo confiante,
sabendo que este capítulo não termina em medo, mas em autoridade espiritual. Declaro com poder: não cairei, não serei consumido, não serei abalado, porque o meu Deus é escudo, é muralha e é garantia de vitória. Senhor, muitos dizem que nunca haverá salvação para mim. Muitos me olham e acreditam que chegarei ao fim sozinho, como se tua mão se recolhesse e tua proteção tivesse prazo de validade. Mas tu não és Deus que abandona, tu és Deus que permanece. Enquanto homens duvidam, tu te levantas. Enquanto vozes dizem que estou acabado, tu me colocas de pé. Enquanto olhares aguardam minha queda, tu ativas minha subida. Enquanto afirmam que Deus não salvaria, tu te revelas como resgatador. Porque tu és escudo, não como metáfora, mas como realidade espiritual que me envolve. Tu és glória, aquilo que ninguém pode retirar, aquilo que o tempo não corrompe, aquilo que a inveja não consome. Tu és quem ergue minha cabeça, não me permites andar curvado, não me permites andar cabisbaixo diante de afrontas, não me permites perder identidade emocional diante de circunstâncias. Tu me levantas quando tropeço e não permites que a queda seja definitiva. Deus, quando o peso aumenta, tua mão também aumenta. Quando as oposições surgem em massa, tua defesa multiplica força. Quando clamo, sei que tu me ouves. Quando choro, sei que recolhes cada lágrima. Quando minha alma se cala, tu interpretas silêncio. Quando minha oração não encontra palavras, tu respondes aos sentimentos. E assim, do teu santo monte, tu respondes não apenas com consolo emocional, mas com ação concreta. Tu alteras cenários, tu reformulas situações, tu desmanchas trama, tu reverte destino, e por isso declaro: nenhum que se reúne para conspirar permanecerá unido. Nenhuma estratégia oculta se desenvolverá. Nenhuma palavra negativa encontrará raiz. Quando deito, tu me sustentas. O sono que recebo não é apenas descanso físico, é selamento espiritual. Quando retorno à consciência do dia, não desperto por hábito, desperto porque tu me sustentaste. O amanhecer não chega sem autorização divina. É tua mão que ordena o novo dia. É tua voz que dissolve os resquícios das batalhas noturnas. É tua força que restaura o esgotamento acumulado. E assim posso dizer com segurança: não temerei os milhares que se levantam contra mim. Não temerei os grupos que alimentam maldições em silêncio. Não temerei os que se reúnem em murmúrios, brincadeiras sarcásticas, fofocas veladas e desonestidades premeditadas. Porque tua proteção não é simbólica, é impenetrável. Ela não é limitada, é eterna. Ela não é parcial, é completa. E é nesse ponto que te invoco com autoridade espiritual. Levanta-te, Senhor, e entra na batalha por mim. Vem em meu socorro, Deus meu. Desfaz armadilhas que armaram, desfaz planos que selaram sem minha presença, desfaz estratégias projetadas em silêncio, desfaz votos de maldade feitos com intenção de abalar minha estrutura emocional, quebra os dentes dos que falam maldição, destrói o veneno dos que verbalizam ruína, desautoriza a força dos que desejam meu fim. Não permitas que zombem do processo que construí com lágrimas. Não permitas que desprezem minha história como se ela não tivesse sido moldada pelo teu cuidado. Pai, sei que existe um julgamento espiritual, e nele não sou acusado, sou protegido. Não sou vencido, sou defendido. Sei que aqueles que se levantaram contra mim enfrentarão aquilo que plantaram. Não por minha força, mas por consequência espiritual, real. Não por vingança, mas por justiça divina. E nenhum plano maligno prosperará. Isso declaro, porque do Senhor vem o livramento. Não vem de mãos humanas, não vem de opiniões, não vem de alianças terrenas. O livramento não depende da aprovação de ninguém, não espera a autorização de terceiros.
não negocia com inimigos. Ele vem de cima, de ti, do lugar que nenhum olhar alcança. E quando o livramento chega, chega com a assinatura do céu. Então, declaro com a força da fé: serei testemunha de feitos maravilhosos. Falarei das vitórias que virão da tua mão. Erguerei louvor com aquilo que ainda não vi, porque já sei que está acontecendo no invisível. E quando o milagre se manifestar, aqueles que duvidaram perceberão tua mão. Aqueles que desejaram minha queda verão tua preservação. Aqueles que desejaram meu silêncio verão meu cântico. Porque aquilo que ninguém acreditou que aconteceria será exatamente o que glorificará o teu nome. Senhor, tu conheces todas as batalhas que enfrento, as internas e as externas. Conheces aquilo que outros veem, mas também o que ninguém sabe. Conheces aquilo que falo e aquilo que não verbalizo. Conheces o peso que carrego no silêncio e o esgotamento emocional que disfarço quando preciso parecer forte. Às vezes, o inimigo não vem em forma de pessoas, mas em pensamentos que se repetem, em opressões que surgem sem motivo aparente, em desânimos que descem sobre o peito sem permissão. Por isso, eu clamo: toca agora nas dimensões invisíveis que só tu alcanças. Cancela a opressão oculta. Rompe os laços internos. Dissolve aquilo que se formou sem origem física. Pai, muitos olham para mim e não compreendem o que vivo por dentro. Mas tu conheces os abismos e os medos não ditos. Sabes que, muitas vezes, o cansaço é espiritual e não físico. Sabes que, muitas vezes, a alma pesa sem causa aparente. Sabes que existem guerras que não são travadas na realidade externa, mas dentro do pensamento. E é exatamente aí que solicito tua intervenção. Que as fortalezas mentais se desfaçam, que os medos enraizados se dissolvam, que o medo do futuro se transforme em visão clara, que os pensamentos confusos se tornem clareza e consciência plena. Declaro agora, em Cristo Jesus, eu renuncio toda palavra de derrota pronunciada sobre mim. Renuncio todo rótulo emocional que tentaram colocar em minha identidade. Renuncio toda sentença invisível que tentaram amarrar ao meu nome. Renuncio toda marca espiritual que não veio de ti. Desfaço, em nome do Senhor, toda palavra dita para enfraquecer a minha fé. Desautorizo todo decreto dito como maldição velada, toda negatividade vestida de conselho disfarçado, toda frase usada como forma de desestabilização emocional. Toma agora, Senhor, tudo aquilo que não consigo expressar. Toma os medos que não verbalizei. Toma os pensamentos que me cansam. Toma a ansiedade que não confessei. Toma a insegurança que se forma quando o olhar humano me acusa. E envolve meu interior com força que não se quebra, com presença que não se ausenta, com equilíbrio que não oscila. Que nenhuma palavra nociva permaneça ativa. Declaro: toda a obra das trevas está sendo desfeita agora, pelo poder do teu Espírito Santo. Toda macumba, feitiço, invocação contrária, ritual espiritual, desejo de ruína, intenção de miséria sentimental e mental, tudo cai por terra agora. Não pela força humana, não por desejo emocional, mas por interferência divina. A obra oculta não prevalece diante da luz. A maldição não sobrevive diante da promessa. A trama não se sustenta diante do decreto eterno. Eu me revisto da tua luz, Senhor. A luz que não é apenas claridade, é revestimento. Ela se torna capa espiritual sobre mim. Ela se torna filtro contra pensamentos tóxicos. Ela se torna fronteira contra sentimentos que não nascem do céu. Ela se torna muro invisível que bloqueia o que não pertence ao reino da justiça. Em ti estou seguro. Pai, agradeço não porque a batalha terminou, mas porque agora sei que não enfrento sozinho. Agradeço porque tua presença é próxima. Agradeço porque tu respondes o clamor dos filhos.
Agradeço porque, quando meu coração se angustia, tua glória repousa como ponte onde eu não via passagem. Tu és o Deus que remove o peso sem ruído. Tu és o Deus que responde antes da conclusão da frase. E agora peço, continua ouvindo, continua sustentando, continua se inclinando sobre minha vida com cuidado de pai, que observa os detalhes. Tu és quem restaura, tu és quem purifica, tu és quem devolve vida ao que estava fraco. Senhor, eu me deitei, dormi e acordei porque tua mão me sustentou. Não foi apenas descanso físico, foi guarda espiritual. Enquanto eu dormia, tu lutavas por mim. Enquanto eu não percebia, tu cercavas minha casa, protegias meus pensamentos, silenciavas aquilo que intentavam contra mim. Ao abrir os olhos, percebo que não despertei por acaso. Despertei porque tua misericórdia me manteve respirando e tua proteção manteve minha alma preservada. Cada amanhecer é prova de que tu não apenas estás comigo, mas permaneces guardando caminhos onde eu não teria visão. Eu não temo os milhares que tramam contra mim. Não temo os que se reúnem em conversas sorrateiras. Não temo os que fazem orações perversas, contrárias à tua vontade, para ver minha ruína. Não temo os que articulam palavras com intenção de diminuir aquilo que tu edificaste. Porque meu sustento não depende deles. Minha segurança não nasce deles. Minha dignidade não é definida por eles. Tu me cercas com teu amor e tua justiça, e isso desautoriza qualquer decreto contrário. Tu és proteção ativa, não apenas lembrança espiritual, mas barreira viva, presente e impermeável. Por isso, clamo com autoridade. Levanta-te, Senhor, intervenha em meu favor. Não apenas silencie, mas desfaça. Não apenas proteja, mas desarme. Não apenas impeça, mas revele. Todo laço preparado, toda emboscada emocional, todo grupo que se une para desejar minha queda, que se depare com a tua presença no meio do caminho, que as armadilhas se tornem buracos vazios, que as palavras negativas sejam devolvidas à sua origem, que os venenos espirituais se tornem pó antes de alcançarem meu corpo, minha mente ou meus relacionamentos. Quebra o queixo daqueles que falam com intenção de ferir. Destrói o dente dos que querem devorar minha paz, consumir minha reputação, desgastar minha dignidade. Há pessoas que se alimentam da desgraça do outro, que vibram com dificuldades alheias, que projetam ruínas emocionais com aparência de piedade. Tu vês cada uma dessas intenções disfarçadas. Tu sabes o que é dito longe da minha presença. Tu sabes quando o ódio é revestido de educação e quando o rancor se apresenta na forma de ajuda. Mas agora eu declaro, toda palavra de destruição está quebrada. E não apenas quebrada, anulada. O que nasce do mal não encontra destino. Não encontra campo fértil em minha vida. Não encontra rota sólida. Não encontra acesso emocional nem espiritual. Porque todo caminho injusto, quando chega até aqui, encontra o muro da tua proteção. E este muro não é conceito, é realidade. Ele se ergue em volta de mim enquanto eu caminho, enquanto descanso, enquanto me calo, enquanto permaneço. Senhor, eu sei que aqueles que se levantaram contra mim enfrentarão teu julgamento. E este julgamento não é vingança, é equilíbrio espiritual. É colheita justa daquilo que foi semeado no oculto. Não é punição gratuita, é resposta reta. Não é castigo agressivo, é justiça divina que organiza o que os homens bagunçaram com palavras torcidas. Peço então, coloca teus olhos sobre aquilo que foi falado sem fundamento. Revela intenções que foram mascaradas. Expõe alianças feitas em sombras. Mostra quem movimentou palavras para envenenar atmosferas. Mostra quem se juntou com motivação de apagar aquilo que tu levantaste. Que tudo seja exposto, não para a humilhação pública, mas para que ninguém permaneça enganado
dentro do próprio erro. Acredito que nenhum plano maligno prosperará. Nenhum ataque espiritual terá continuidade. Nenhuma estrutura construída contra mim terá progresso. Porque tu não apenas interrompes, tu desfazes. Quando o inimigo levanta um ataque, tu levantas uma sentença. Quando o inimigo articula uma perda, tu organizas restituição. Quando tentam tocar minha identidade, tu reafirmas quem sou. Senhor, muitos são os que desejam o meu mal. Muitos falam falsamente contra mim, outros tramam minha queda. E existem até aqueles que se unem em conversas vazias e cheias de malícia, esperando encontrar brechas para atingir meu coração. Entretanto, eu sigo confiando. Ninguém tem autoridade para determinar meu fim, porque meu destino foi escrito por ti e está preservado na tua vontade eterna. O que os outros tentam mover por meio de palavras, críticas, julgamentos ou sarcasmo, não encontra raiz, pois tu és aquele que define limites ao que chega até mim. Pai, eu imploro que afastes de mim todo espírito de fofoca, que aquilo que foi articulado nas sombras seja dissipado. Quando falarem sem saber, que suas palavras se dissolvam sem destinatário. Quando inventarem histórias, que elas morram antes de serem compreendidas. Quando alimentarem calúnias, que se tornem vazias, sem força, sem continuidade. Que cada conversa movida com intenção de prejudicar seja fragmentada antes de frutificar. Pois quando tua luz aparece, toda a escuridão perde sentido. Senhor, afasta o espírito de acusação. Que nenhuma palavra lançada contra mim permaneça ativa. Quando levantarem notícias, quando articularem ruídos emocionais, quando insinuarem o que não existiu, apaga tudo. Que a tua justiça silencie aquilo que não procede. Que tua presença neutralize o efeito de cada intenção negativa. E quando cada um daqueles que investiram contra mim perceberem que a palavra deles não produziu nada, que entendam que é tua fidelidade que me cerca. Quebra, Senhor, todas as correntes que tentam me aprisionar. Correntes de expectativas alheias, correntes emocionais de culpa injusta, correntes espirituais de amarração que tentaram se instalar. Que nada disso prospere, que nenhum laço permaneça, que nenhum argumento se sustente. Liberta-me das prisões invisíveis onde tentaram alojar minha alma. Liberta-me dos ciclos repetitivos onde queriam me manter preso. Liberta-me de todo sentimento que não nasceu da tua voz. E eu te peço, que onde houve inveja, chegue proteção. Onde houve rancor, chegue cura. Onde houve tentativa de dano, chegue avanço. Onde houve planejamento contrário, chegue prosperidade. Que a tua glória se manifeste de forma tão intensa que não haja dúvidas. Que teu agir seja tão claro que até os que duvidaram percebam o quanto tua mão me sustentou. Que tua presença ressoe como resposta a tudo aquilo que quiseram mover contra minha integridade. Pai, em cada passo que eu der, coloca tua presença como acompanhamento silencioso. Que o ambiente espiritual que me cerca seja limpo e purificado. Que qualquer força que tente me enfraquecer seja impedida de entrar. Que toda seta emocional seja detectada antes do impacto. Que cada tentativa de desgaste psicológico seja dissolvida antes de gerar consequência. E que em todas as situações em que minha alma tentar desanimar, tua mão se levante como sustento imediato. Eu confio em ti. Não serei abalado. Sei que quando o inimigo se multiplica, tua proteção multiplica-se também. Quando os desafios parecem insuperáveis, tua força se manifesta em medidas maiores. Quando tentam acuar minha fé, tua voz a amplia. Quando tentam desviar meu olhar, tu o realinhas para o caminho correto. E eu te peço que toda arma forjada contra mim seja anulada agora. Que nenhuma palavra contrária,
tenha validade espiritual. Que nenhuma maldição verbalizada permaneça ativa. Que nenhuma inveja consiga acesso à minha mente. Que nenhum trabalho espiritual contrário encontre rota. Que aquilo que foi feito com intenção de produzir queda seja desfeito, desamarrado, aniquilado e cancelado. Que tua justiça prevaleça em cada área da minha vida, trazendo aquilo que somente tu podes conceder. Que tuas vitórias caiam sobre mim como chuva suave, que lavem toda a angústia acumulada, que removam o desgaste emocional, que curem a exaustão oculta, que renovem a alma cansada, que tragam nova luz, novo entendimento e nova força. Que eu esteja sempre debaixo da tua mão protetora, guiado pela tua sabedoria. Pois quando tua mão se levanta, o ambiente espiritual se dobra. Quando tua voz se manifesta, a realidade muda. Quando teu nome é pronunciado, o mal retrocede. Senhor, ao concluir este ciclo de clamor, eu reconheço que não fui preservado pela força dos meus braços, nem pela minha inteligência, nem pela habilidade de responder às acusações e ataques, mas sim porque tua mão esteve sempre posicionada à minha frente, guardando aquilo que eu não consegui ver, desfazendo aquilo que eu não soube identificar e quebrando aquilo que eu jamais alcançaria. Hoje entendo que muitos dos levantes que surgiram não eram apenas conflitos humanos, mas tentativas espirituais reais de abalar aquilo que tu estabeleceste em mim. Porém, nenhuma dessas tentativas prosperou, porque tu, Senhor, te levantaste como escudo ao meu redor. Pai, observando tudo aquilo que foi levantado contra mim, percebo que nenhuma palavra negativa prevaleceu, nenhuma maldição encontrou espaço, nenhuma intenção contrária se consolidou, porque tua presença formou um território espiritual ao meu redor. Aquilo que desejaram como ruína, tu transformou em fortalecimento. Aquilo que desejaram como vergonha, tu transformou em crescimento. Aquilo que planejaram como queda, tu transformaste em motivo de testemunho. E agora, com plena consciência espiritual, eu reconheço: minha vida só permanece intacta, porque tua fidelidade foi maior que todas as palavras humanas. Senhor, eu te agradeço, porque quando muitos desejavam que minhas forças terminassem, tu me renovaste. Quando queriam que meus pés parassem, tu os fortaleceste. Quando esperavam que minha mente se confundisse, tu aumentaste o discernimento. Quando desejaram que meu coração se fragilizasse, tu o revestiste com entendimento e equilíbrio. Tu confrontaste o inimigo na dimensão em que ele operava, e por isso, hoje posso permanecer em paz, sabendo que nada foi capaz de vencer a tua decisão sobre mim. E é por isso que agora faço um decreto espiritual. Toda palavra contrária é cancelada. Todo feitiço está quebrado. Toda obra de bruxaria perdeu a força. Todo envio de energias negativas se dissipou e toda estrutura de inveja caiu por terra. O que foi direcionado com maldade não encontrou acesso e jamais encontrará, porque tua luz permanece como fronteira intransponível ao meu redor. Declaro que tudo o que foi lançado contra mim foi destruído no momento em que tua presença se levantou como muralha viva. Senhor, deposito agora sobre ti todo o cansaço emocional acumulado, todo o desgaste invisível, toda a opressão psicológica, toda a insegurança que se apresentou como possível resultado de ataques invisíveis. Coloca agora sobre mim tua unção de cobertura espiritual. Coloca sobre mim vestes de honra que não podem ser arrancadas. Coloca sobre meus ombros dignidade restaurada. Declaro que nunca mais viverei como alguém que teme a palavra do inimigo, nem como alguém que se preocupa com o julgamento humano, nem como alguém que absorve a negatividade do olhar alheio. Agora afirmo com fé: eu não serei alvo de fofoca, não serei alvo de calúnia, não serei alvo de maldição verbalizada.
Que todo espírito de desgaste se cale, que todo espírito de perturbação silenciosa seja desautorizado, que todo espírito de acusação invisível seja desligado agora. Que tua paz habite em mim como escudo emocional e mental que não pode ser rompido por nenhum pensamento hostil. Coloca agora, Senhor, filtros espirituais em meus ouvidos, em meu coração e em minha mente, para que somente aquilo que nasceu de tua voz encontre acesso. Pai, eu te entrego meus caminhos futuros. Te entrego o que planejo, o que desejo construir, o que ainda não consegui realizar e aquilo que aguarda desenvolvimento. Declaro que nenhum obstáculo espiritual impedirá aquilo que tu definiste. Declaro que nenhuma interferência humana bloqueia o propósito que foi liberado sobre mim. Declaro que nenhum acordo contrário, feito por aqueles que desejam ver minha paralisação, se sustentará. Eu clamo agora, sela portas que não me pertencem. Abre aquelas que foram determinadas por ti. Fecha brechas abertas por negligência emocional ou vulnerabilidade espiritual. Reveste minha decisão com discernimento, para que nenhuma impulsividade roube aquilo que tu colocaste em minhas mãos. Quando tentarem me empurrar para caminhos de desgaste, tu irás alinhar passos, corrigir rotas e redirecionar escolhas. Senhor, agora declara sobre mim tua palavra final. Que jamais falte paz verdadeira dentro de mim. Que eu viva como alguém protegido e consciente dessa proteção. Que eu acorde sabendo que tu cercaste minha vida durante a noite. Que eu caminhe sabendo que tu guia os meus passos durante o dia. Que eu deite sabendo que tu guerreias onde meus olhos não alcançam. E também oro por aqueles que se levantaram contra mim. Que não vivam o mal que tentaram enviar, mas que entendam, ao olhar minha preservação, que Deus existe e protege quem nele confia. Que eles compreendam que não se vence um ungido do Senhor, não se derruba alguém que foi levantado pelo céu, não se paralisa quem foi chamado para avançar. Que aprendam pela tua justiça, não pelo sofrimento, mas pelo confronto com a própria consciência. Senhor, cobre agora minha casa, minha família, meu trabalho, meus projetos, meus relacionamentos e minhas emoções. Sela com tua presença cada ambiente onde piso. Coloca teus anjos ao meu redor como estratégia de defesa permanente. Que nenhuma doença, pessimismo ou atadura espiritual tenha autorização de tocar minha estrutura. Declaro que mesmo em silêncio serei protegido. Mesmo sem falar, serei guardado. Mesmo sem me defender, tu me defenderás. Tu és o Deus que transforma a tristeza em alegria. Tu és o Deus que muda o destino que parecia definido. Tu és o Deus que levanta quando outros aguardam queda. Tu és o Deus que converge todas as circunstâncias para o bem dos que te buscam. Tu és o Deus que sustenta quando todos esperam derrota. Assim declaro o encerramento desta oração. Toda maldição caiu. Toda palavra contrária perdeu poder. Todo feitiço foi desfeito. Toda energia negativa foi apagada. Toda acusação foi anulada. Toda inveja perdeu domínio. E agora, minha vida está blindada pela promessa, pela presença e pelo poder do Deus que não falha. Que o Senhor guarde meu caminho. Que o Senhor preserve minha alma. Que o Senhor levante minha história onde tentaram diminuir. Que o Senhor ilumine onde colocaram sombra. Que o Senhor reescreva o que tentaram adulterar. E tudo aquilo que ainda não aconteceu, eu declaro, acontecerá no tempo perfeito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.